Olá! Nossa vida é repleta de estímulos materiais que podem nos desviar de nossa verdadeira missão enquanto espíritos. A oração é instrumento divino de elevação mental que nos acalma a mente e o coração. O estudo do Espiritismo nos ilumina e proporciona a visão clara de nossa vida espiritual. Está começando mais uma edição do programa Vida em Foco. Convidamos você para nos acompanhar pelos temas de hoje. Fique conosco! O amor é a forma mais sublime de nos conectarmos. Jesus disse que devemos amar ao nosso próximo de forma semelhante a que amamos a Deus. A entrevista de hoje traz o tema Considerações sobre o Amor com Márcio Cruz. Não deixe de assistir! A Vida em Foco tem também curiosidades, crônica, o Espiritismo esclarece e, fechando o nosso encontro de hoje, mais reflexões sobre a doutrina espírita e os ensinamentos de Jesus. Você é o nosso convidado. Veja agora a crônica da semana. Na busca da solução dos problemas que lhe inquietam a alma, não se deixe seduzir por caminhos aparentemente fáceis. Realização pede trabalho, vitória exige luta. A conquista da paz, pressuposto da felicidade, é incompatível com a deserção de compromissos assumidos. Muitos jornadeiam no mundo na larga avenida dos prazeres efêmeros, mas cedo ou tarde se entediam e desencantam, quando não sucumbem às tentações do crime. Há quem prefira a estrada agradável dos caprichos pessoais atendidos. Entretanto, não raro incide em tenebrosos enganos, carregando pela vida afora o peso do arrependimento. As experiências da vida terrena são as mais diversas, mas não constituem obra do acaso. Ninguém recebe um berço entre os homens para acomodar-se entre a preguiça e a inércia. Nosso dever é a nossa escola. A confiança em Deus pressupõe acreditá-lo no absoluto comando do universo. Se o Pai permitiu que você tivesse determinada experiência, faça o seu melhor, mesmo com dificuldade. Por certo, esse vivenciar corresponde ao valor que lhe incumbe amealhar. Na trilha do aperfeiçoamento moral, não existem atalhos de facilidade. Ninguém poderá aprender em seu lugar a lição que compete a você. Jesus aconselhou que o homem porfiasse por entrar pela porta estreita. A senda estreita refere-se à fidelidade que deve ser mantida por quem aspira à paz. É necessário ser fiel às próprias obrigações, evitando fugir delas por qualquer pretexto. O dever bem cumprido pacifica a criatura, credenciando-a a experiências mais ricas e plenas. Para sustentar a necessária fidelidade ante os compromissos, é preciso algum sacrifício. Não há como atender a todas as fantasias e caprichos nascidos da vaidade e, ao mesmo tempo, cumprir programas de elevação espiritual. A comunhão com o alto, na humildade dos deveres retamente satisfeitos, implica paulatino abandono da bagagem de sombra que ainda trazemos em nós. Tanto mais feliz é o ser humano, quanto mais contentamento encontra em colaborar para a alegria e o crescimento alheios. Prestar muita atenção nos próprios problemas faz eles crescerem em importância. Já a dedicação ao próximo tende a auxiliar o homem a perceber a pequenez de seus dissabores. O saber-se útil, buscando propiciar bem-estar aos semelhantes, acalma e pacifica o coração. O caminho para o céu, que todos almejam, passa pela disciplina de adaptar o próprio espírito na garantia da felicidade geral. Não concentre suas energias e talentos na busca de vantagens passageiras. Glórias desnecessárias ou imerecidas, ociosidade e fulgores sociais tendem a atrair penúria e ignorância. Não escolha caminhos fáceis, mas de destinos duvidosos. Persevere na renúncia que eleva e edifica, enobrece e ilumina. Não rejeite a aprovação e o trabalho, a abnegação e o suor. Em todas as circunstâncias, recorde que a porta larga é a paixão desregrada, o culto do personalismo. Já a porta estreita é sempre o amor intraduzível e incomensurável de Deus. A entrevista de hoje nos traz o tema Considerações sobre o Amor. Acompanhe!
Olá, que bom que você está conosco, mais um programa, A Vida em Foco, esse é o quadro de entrevistas, e hoje eu tenho aqui comigo Márcio da Cruz. Márcio, seja bem-vindo. Obrigado, Juliano, pelo acolhimento, é uma alegria poder partilhar com você essa entrevista. A alegria é toda nossa, o prazer é todo nosso, com certeza. Em 2009, Divaldo Franco lançou um livro sob a tutela de Joana de Ângeles, intitulado Atitudes Renovadas. Num desses capítulos, ele traz a seguinte informação. A busca da afetividade constitui-se uma necessidade de intercâmbio e de relacionamento entre as criaturas humanas, ainda imaturas. Acreditam aqueles que assim procedem que somente através de outrem é possível experimentar a afeição, recebendo-a e doando. Márcio, hoje nós trataremos sobre o amor. Faremos considerações sobre o amor. Eu gostaria que você discorresse sobre esse parágrafo, inicialmente, nos afirmando ou não se a afetividade é realmente uma necessidade que todos nós temos. Ok. De fato, esse parágrafo, quando eu me deparei com ele, eu fiquei chocado, né? Porque se o amor é uma necessidade, segundo ela, e se a forma de suprir essa demanda, essa necessidade, não se faz através do relacionamento com os outros, como é que ela se faz então? Né? Como eu posso suprir, nutrir-me de afeto, se não através do relacionamento com os outros? Isso ficou durante muito tempo na minha cabeça, né? Então eu resolvi estudar o assunto, né? Buscar informações na obra de Allan Kardec, aliás, ali está mesmo, né, o que interessa, e outros espíritos que depois dele confirmam essa informação. Mas do ponto de vista acadêmico, por exemplo, Juliano, a partir de 1935, houve um psiquiatra que é judeu, austríaco e que se fixou nos Estados Unidos e resolveu analisar a causa, a psicogênese, por assim dizer, dos transtornos de relacionamento que só vão surgir lá na idade adulta, a partir da juventude. Por que as pessoas são ciumentas, por que são possessivas, por que são tímidas, por que elas têm limitação cognitiva? Onde está a causa disso? René Spitz passa nos Estados Unidos, particularmente na Universidade do Colorado, em Denver, a investigar a relação das crianças com as suas figuras parentais, particularmente com as mães. E separa duas instituições para fazer essas pesquisas. Uma delas, uma creche vinculada a um presídio feminino, onde as mães tinham várias vezes ao dia a oportunidade de interagir com essas crianças, com seus filhos, amamentando, brincando. E ele relata no seu livro, publicado em meados, né, da década 50 do século passado, ele é o primeiro a fazer isso, né, em nível acadêmico. Ele relata, inclusive, que as crianças eram elétricas, as crianças quebravam as coisas. E, de outro lado, uma instituição que é um orfanato, onde não havia a presença das mães. Mas havia uma frase logo na entrada desse orfanato. Crianças são como flores, elas devem ser contempladas, todavia jamais tocadas. Isso chamou a atenção. Está registrado na sua obra, O Primeiro Ano de Vida. Nada de especial, até que ocorreu um surto de sarampo, né, na região. E o sarampo matou 23 das mais de 80 crianças do orfanato, onde não havia presença das mães, e não matou nenhuma criança na creche vinculada ao presídio. Claro que isso despertou total atenção da equipe de pesquisas de René Spitz. Para 2 anos e meio, aproximadamente depois, concluir o seguinte: as crianças do orfanato, que não têm as mães, não têm um QI, né, uma capacidade lá de desenvolvimento cognitivo superior, o índice que mede isso, superior a 75. Praticamente todas as remanescentes se alimentavam ainda com a ajuda, né, dos assistentes aos 2 anos e meio. E aos 2 anos e meio, todas elas usavam fralda, tinham incontinência. Enquanto isso, lá na creche do presídio das crianças elétricas, né, o QI era de 105. Se alimentavam sozinhas todas e nenhuma usava fralda. Ele é o primeiro, então, de forma peremptória, a afirmar: o amor, o afeto é a primeira grande necessidade psicológica da criatura humana, né? Indubitavelmente, ele está colocado ao mesmo nível da necessidade de se alimentar, da necessidade de segurança, da necessidade de respirar, de tomar água. E essa é a importância, então, da pesquisa acadêmica. Dessa nutrição de afeto.
De afetividade. Nutrição de afetividade. Uhum. Seria uma condição, então, essencial para que nós fôssemos felizes? Sem dúvida nenhuma. Nós vamos observar isso na obra de Allan Kardec, mas uma frase que me chama a atenção foi proferida pelo extraordinário médium e divulgador espírita Divaldo Pereira Franco. A felicidade é para aquele que ama e não para aquele que deseja ser amado. Isso, para mim, resume toda a ideia que associa o amor, a capacidade de amar, à felicidade. Esse René Spitz, ele seria, então, o primeiro acadêmico. Haveria outros, no caso, que estudam? Há outros, a partir daí se abre um campo imenso de pesquisa, exploração. Nós vamos encontrar Eric Berne, Claude Steiner, todos os psiquiatras que vêm depois, mas aí a psicologia se transforma completamente. Busca-se a partir daí, há uma liberdade. O indivíduo vai, a partir daí, aprender, vai também ser ensinado a conquistar, a buscar relacionamentos que sejam saudáveis, onde ele possa oferecer e receber amor. Ninguém mais estará sujeito, e a legislação também se transformou a partir daí, a cultura, as tradições, ninguém estará sujeito a relacionamentos que não tragam esse tipo de vantagem, do ponto de vista afetivo. Relacionamentos tóxicos passam a ser descartados. É claro que com isso cresce também o número de divórcios. É claro que há um abuso, uma extrapolação desse, por assim dizer, direito conferido pela legislação e pelas tradições. Mas a psicologia basicamente hoje está sentada nesse paradigma, a busca do amor, do afeto nas relações. Mas Joana de Ângeles lá alertou, ainda para as criaturas imaturas. E a questão a ser respondida depois vai ser, durante a nossa segunda parte, como então eu garantir a minha nutrição afetiva sem depender do outro? E isso vai ser para a segunda parte. Lá no finalzinho. Lá no finalzinho. Se der tempo. Mas fique conosco, voltamos em breve. A Vida em Foco vai para uma rápida pausa e logo voltamos com a entrevista. Até já! Voltamos com a segunda parte da entrevista. A Vida em Foco apresenta, na edição de hoje, o tema Considerações sobre o Amor. Não perca! Olá novamente, que bom que você ficou conosco. Tenho ao meu lado aqui, Márcio da Cruz, já apresentado. Márcio, falávamos sobre essa nutrição, essa carência de afetividade, essa necessidade de amarmos e sermos amados. Você citou vários teóricos, inclusive acadêmicos. Joana de Ângeles, iniciamos o programa citando uma obra dela, e eu gostaria de saber de Kardec. O que Kardec tem a nos dizer sobre isso? Veja, eu me referi a René Spitz como sendo o primeiro, meados dos anos 1950. Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, que foi publicado em 1857, sinal que essas informações já estavam com ele antes deste ano, praticamente 100 anos antes da academia nos Estados Unidos, nós vamos encontrar informações muito claras e cristalinas a respeito do tema. Item 938 de O Livro dos Espíritos, comentário de Allan Kardec. A natureza deu ao homem, claro, à mulher também, deu ao ser humano a necessidade de amar e de ser amado. Allan Kardec não utiliza termos ali sem a precisão filosófica. Ele é caracterizado por ser preciso na utilização dos termos. Se o amor é para ele uma necessidade, a gente deve levar isso a sério. Um pouquinho antes, quando trata do tema felicidade, logo na abertura da quarta parte de O Livro dos Espíritos, ele pergunta aos espíritos que dirigem os destinos desse planeta qual seria a medida, a cota, o padrão de felicidade comum a todos os indivíduos na Terra. Será que existe uma medida comum a todos? Eles respondem que sim, por mais que isso possa nos contrariar no primeiro momento. Para mim a felicidade será ter cabelo, para outro a casa própria, para outro carro do ano, para outro poder andar, para outro ter um grupo familiar. Mas há uma medida comum a todos? E os espíritos respondem que sim. Para a vida material, a posse do necessário. Para a vida moral, a consciência tranquila e a fé no futuro. Mas veja só, a posse do necessário. Quando nós pensamos nisso, nós imediatamente cogitamos das coisas materiais, assim, objetivas. O que é possuir o necessário? O que é necessário para mim? Respirar é necessário, alimentar-me é necessário, beber água é necessário, ter segurança é necessário. Poucas vezes, quase nenhuma, aliás, nós pensamos que o amor é uma necessidade. Logo depois é que ele vai tratar do tema. O amor é uma necessidade. Então, para ser feliz,
nós precisamos ter o necessário. Se o amor é necessário, para ser feliz nós precisamos dele. Lá adiante, no item 967, ele volta ao tema. Nos mundos, né, superiores, habitados pelos bons espíritos, o que se constitui felicidade para eles? Além de conhecerem todas as coisas, de não sentirem nenhuma das paixões que causam a desgraça da criatura humana, como ódio, inveja, ciúme, aquelas coisas que nos caracterizam, né? Ele bota um ponto aí. O amor é para eles, o amor que os une, é para eles a fonte da felicidade suprema. Então, Allan Kardec coroa a tese aí. O amor para eles, o amor que os une, é a fonte da suprema felicidade. Então, a obra fundamental do Espiritismo se antecipa à ciência acadêmica para dizer isso. Interessante, né? Joana de Ângeles, quando ela cita esse pequeno parágrafo, essa citação, no início da entrevista, a gente já teve a oportunidade de ler, ela fala que essa carência, essa necessidade de afeição, de amar e ser amado, é para criaturas imaturas. Para nós. Para nós. E para as criaturas amadurecidas, como que se processa isso? Para as criaturas amadurecidas, exatamente. Porque, veja, Juliano, se eu preciso me nutrir de amor, e isso é uma necessidade, se eu dependo do outro para isso, eu estou em risco. Você concorda comigo? Que ninguém é obrigado a me amar a todo tempo? Sem dúvida. Eu posso sofrer com a solidão, eu posso sofrer com as carências. E como é que eu posso, então, controlar esse processo de me nutrir de amor? Acho que aí o Espiritismo se distancia e se diferencia, né, das demais propostas, inclusive da própria psicologia. A psicologia vai sugerir que a gente busque relacionamentos saudáveis. O Espiritismo vai nos dar autonomia. E é Jesus quem entra aí, para dizer que a forma de amar e se nutrir de amor é amando. Para deixar isso mais claro, capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec vai tratar desse tema, ao dizer que todos os deveres da criatura humana, né, se resumem na seguinte assertiva: fora da caridade não há salvação, porque não é possível nutrir-me de amor, conectar-me com Deus, a partir desse vínculo que é o amor, se eu não amar o outro. O Espiritismo propõe que a forma de eu me nutrir desse amor é deixar que esse amor que vem de Deus passe por mim. Esse é o conceito essencial que está lá no Evangelho de João, por exemplo. Deus é amor. Se Deus é amor, o amor procede de Deus. E o amor que procede de Deus se derrama sobre tudo na criação. Logo, a forma de eu deixar que esse amor passe por mim é abrir o meu coração na direção daquele, né, que está normalmente segregado, distanciado, excluído, e a vida nos coloca isso nas mãos. Um filho que chega, um parente difícil, um colega de trabalho complicado, né, aquele que passa pela via pública, aquele que nos ofende. Todos esses são oportunidades que eu tenho na vida de movimentar o amor e impedir que isso se paralise dentro de mim, porque o risco é meu. Se eu tenho necessidade e se eu não estou me nutrindo de amor, nem do outro e nem do amor que vem de Deus, eu me desorganizo. Os espíritos aí são convergentes nesse sentido. Se eu não amo, se eu não recebo amor, eu me desorganizo. A minha vida perde sentido. Alguns chegam até a morrer por conta dessa necessidade, senão eles limitam a existência, né? Provocam lesões, enfermidades. Então tem toda a ordem aí de consequências. Acho que isso é importante que fique claro. A forma de eu assegurar, né, o amor em mim é amando. Se eu reclamo da solidão, que eu seja solidário. Se eu reclamo que estou sozinho, que eu pegue o telefone, que eu pegue o WhatsApp, passe mensagem para aquele que está lá mais carente do que eu ainda, em condições mais limitadas que as minhas, e possa ser eu então aquele que vá levar a ele o amor. A vida é cheia de oportunidades para a gente preencher o nosso psiquismo, o nosso coração de amor. Basta que amemos. Evocando novamente lá de Divaldo Franco, felicidade então é para aquele que ama e não para aquele que deseja ser amado. Sem dúvida. Que saibamos bem aproveitar então essas oportunidades. Márcio, muito obrigado pelas suas considerações, muito elucidativas. Agradeço a você de casa pela companhia. Até uma próxima. Chegou o momento de você esclarecer as suas dúvidas sobre assuntos do cotidiano à luz da doutrina espírita. Acompanhe agora o quadro O Espiritismo Esclarece.
Confira agora o quadro O Espiritismo Esclarece, com a participação especial de Cosme Massi. Você acha que o Espiritismo de Allan Kardec pode ser aprendido pelas crianças ou ensinado às crianças? Pode, não vejo nenhum problema, desde que você faça, é claro, a adequação da linguagem dos textos para uma criança, depende da idade. É claro que ler diretamente as obras de Kardec, dependendo da idade, é claro que uma criança não teria condições de compreender isso. Mas com a ajuda de um adulto, para que possa traduzir os princípios, os postulados espíritas, que são simples, numa linguagem adequada para as crianças de qualquer idade. Quer dizer, os ensinamentos espíritas podem ser ensinados para qualquer pessoa, em qualquer idade, porque eles são princípios simples, princípios fáceis de você colocar numa linguagem adequada para qualquer um. Então, eu acho que é possível, sim, você ensinar espiritismo para qualquer faixa etária, adequando a linguagem, o diálogo. Aí vem mais um papel da casa espírita e das famílias espíritas poderem ensinar os seus filhos os postulados espíritas, para que eles possam conhecer o pensamento espírita. Alberto Almeida nos convida à reflexão no quadro Espiritualidade em Gotas. Fique conosco! Vamos mudar o mundo. Porque no mundo, tão a miúde, a influência dos maus sobrepuja a dos bons. É a questão 932 de O Livro dos Espíritos. Espiritualidade em gotas. Por fraqueza dos bons, os maus são intrigantes e audaciosos. Os bons são tímidos. Quando os bons quiserem, preponderarão. Foi a resposta dos guias da humanidade para esta questão palpitante da dicotomia entre o bem e o mal, que nestes dias assume posição de destaque internacional. Efetivamente, bem e mal são duas expressões pedagógicas para falar de maturidade e maturidade, de negatividade e positividade, de algo que ainda está infantilizado em nós e algo que já se tornou maduro, luminescente. Isto que está fora fala daquilo que está dentro. Essa guerra bem e mal, ela jaz no nosso próprio íntimo, porque aquilo que vemos na sociedade é o reflexo daquilo que se passa na nossa intimidade. Todavia, quando pensamos no movimento coletivo, nós observamos que o mal, ele assume uma posição mais ousada, demarca a posição, vai para as ruas em pequeno número às vezes e consegue fazer um estardalhaço. E os bons, quase sempre para se manifestar, precisam sofrer muito. Ou, quando se manifestam, o fazem de uma forma, às vezes, tão tíbia, que não convence. É, portanto, uma atitude dos bons tão silenciosa que não faz bem. É uma atitude negativa. Os bons, como que não se apropriam do bem que carrega, do direito que detém, da força que dispõe, para também coletivamente se expressar volumosamente, poder comparecer para marcar posições. Esse fenômeno nós observamos internacionalmente e às vezes no nosso grupo social mais próximo. O bem calça sandálias de veludo e o mal toca trombeta. É necessário, portanto, ajuizarmos uma posição de maior audácia. Quando vamos falar o bem de alguém, fazemos tantas considerações para falar, pesamos tanto se falamos ou não falamos, mas quando é o mal a gente larga logo a fofoca vai e a gente está pronto para pegar o que vem de lá e levar o que vai daqui, sem a menor preocupação. Os bons estamos demasiadamente tímidos e precisamos expressar, sem nenhum narcisismo, sem nenhuma vaidade, sem nenhuma arrogância, porque o bom faz o bem e o bem
Ele é absolutamente conectado com as leis universais porque ele é a síntese dessas leis. Estes são dias em que precisamos sair do armário, da bondade esquecida, silenciada, acovardada, para a via pública, a fim de estabelecer cidadania ao bem, ao bom e ao belo. A Vida em Foco volta na semana que vem com mais novidades. Agradecemos todas as participações. Se você quer entrar em contato conosco, mande seu e-mail para contato@vidaemfoco.com.br. Se você perdeu alguma edição anterior do programa, é só acessar o site www.avidaemfoco.com.br. A sua companhia é muito importante para nós, então continue conosco na próxima edição da Vida em Foco. Até lá!